nós vamos entrar na última questão deste capítulo 6 da vida espírita, é a pergunta 257. É uma pergunta longa e nós dividimos ela em duas etapas, neste domingo e um próximo. Então é o ensaio teórico da sensação nos espíritos. É que esse ensaio foi o nosso querido Allan Kardec, né, que colocou tudo isso para a gente. Então nós vamos ver o que o Kardec nos fala, então. Então, essa questão 257, Kardec começa assim. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é, pelo menos, a causa imediata. Então, se não é a causa primeira, é a causa imediata, o corpo que é o instrumento da dor, né? A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Então, ele se percebe como um efeito. Esses dias, esses outros domingos aí, nós falamos um pouco sobre a dor. A dor, pois, é uma mestra incomparável, como uma terapeuta em todos os mundos. Ela é uma terapia em todos os mundos, onde se precisa da sua comparação. E continua nos planos inferiores, continua aqui nosso plano, né? Acordando corações e transformando as trevas em luzes, onde acha o amor. Nós podemos também dizer que a dor para o espírito elevado, ela irradia em outra dimensão, que os seus sentimentos transformam a amplitude, a grandeza, né, da fraternidade. E essa grandeza de fraternidade, a nossa linguagem, né, ainda não alcança, ainda pela pobreza que nós temos da nossa linguagem, o entendimento de como essa magia divina opera nos centros mais sensíveis da alma despojada. Então a gente não tem ainda esse entendimento, né, que os espíritos falam, a gente não tem palavras, né, para a gente poder entender. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ser uma ação física. Então, essa lembrança, né, da alma, ela pode ser muito penosa, mas não é uma ação física, né? Não é aquele sentimento no nosso corpo. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Então, Allan Kardec diz que nem o frio e nem o calor são capazes de desorganizar, né, a estrutura da alma, que não é suscetível nem de congelar-se e nem de queimar-se, né? Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico para produzir o efeito desse mal como se real fosse, como se fosse verdadeiro. Não vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Então, quando você amputa um membro, você tem, né, essa lembrança dessa dor. Tem o velejador lá, o Grael, né, que ele amputou a perna, e ele, em uma entrevista, ele falou que sentia as dores ainda nessa perna, né? Como que aí não está a sede, não está o local, né? Ou sequer o ponto de partida da dor. Então, se sentia essa dor, mas não é a sede, né? Porque ela já não tem mais a perna, né? Ou o braço, que seja. O que há apenas é que o cérebro guardou dessa impressão. Então, o cérebro, né, tá registrado lá no cérebro dele essa impressão, né, que ainda sente essa dor. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga, né, que coisa
parecida, né? Portanto, será admitir-se que essa coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Então, isso são parecidos e que ocorra nos sofrimentos desse espírito após a morte. E Allan Kardec continua. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte. Só para o nosso entendimento, o perispírito é um envoltório semimaterial, também chamado corpo fluídico ou etéreo. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Daí ser considerado modelador do corpo. Então esse é o perispírito. Na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações dos comoventes que nos revelam os suicidas, dos supliciados. Supliciados são aqueles torturados, são aqueles martirizados, né? Dos que deixam-se absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Então, Kardec vai resumir sobre esse que ele frequentemente se manifesta que ainda está vivo. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende ao espírito, como nós já falamos, né? Que tira do meio ambiente do fluido universal. Só para o nosso entendimento, que alguém já deve ter falado, fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Em outras palavras, é a matéria primitiva, a matéria básica, a partir da qual todas as outras se formam. É o fluido cósmico universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético, até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. O que nós podemos entender por quintessência? A quintessência é o mais alto grau de sutilização. É mais leve, é mais rarefeito de uma substância. É bem sutil, bem leve, né? bem rarefeita essa quintessência. Porque ela é o princípio da vida orgânica. Porém, não da vida intelectual, que reside no espírito. Então, a vida intelectual reside no espírito. Além disso, é o agente das nossas sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, servindo-lhe de caminhos, né, localizam essas sensações. Então, os condutos que nós temos aqui no nosso corpo, os caminhos, né, é que vai localizar essas sensações. Destruído o corpo, né, o corpo já não tendo mais, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Então se torna mais geral, né? Então nos nossos órgãos são os condutos que são mais localizados, né? Não se confundam, porém, Kardec fala para nós não confundirmos, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Então, as sensações que nós não podemos nos confundir, que se tornou independente da do corpo. Essas últimas, né, do corpo, só por termos de comparação, as podemos tomar e não por analogia, não coisas parecidas. Né? Porque o espírito, liberto do corpo, o espírito pode sofrer,
Mas esse sofrimento não é corporal, ele não tem mais o corpo, né? Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso. Então, esses sofrimentos deles, né, são mais físicos. O remorso não, o remorso é mais aquele sofrimento bem moral, né? Pois que ele se queixa de calor e de frio. Os espíritos se queixam, né, de calor e de frio. Mas o remorso é mais moral, né? Em outros domingos nós já falamos sobre o remorso. O remorso diz assim, que a consciência registra todos os atos da alma, ela registra todos os atos que nós aqui fazemos, como que fotografando em todas as suas nuances. De modo que no momento certo essas forças negativas, elas transbordam para a mente do espírito, entregando as consequências que são próprias no clima negativo dessas ações inferiores. Aí nós sentimos remorso daquilo que nós fizemos, né? Aquele mal que nós cometemos aos nossos irmãos. Aí vem aquele lembrar, isso é penoso, né? Isso dói, né, pra gente, né? Também, como ele se queixa de calor e de frio, né, ele também não vai sofrer mais no inverno do que no verão. Temos visto atravessar chamas sem experimentar qualquer dor. Então não vai sofrer mais no inverno e nem no calor, né? Por isso nenhuma impressão lhes causa consequente, né, à temperatura. Então essa impressão não lhes causa isso. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo de que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Então, está lá dentro do seu íntimo, né? E o próprio espírito ainda tem dificuldade dessa compreensão. Precisamente porque a dor não se acha localizada. Veja que interessante, né? Nós, aqui, quando nós sentimos dor, não, dói aqui o braço, dói meu dedo, dói meu pé, dói a cabeça, são localizadas, o espírito não, né? Porque não produzem, né, os agentes exteriores, igual eu acabei de falar. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, essa lembrança vaga, bem igualmente penosa, igual nós falamos, né? Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como nós vamos ver, como o Kardec vai falar um pouco mais adiante aqui. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Então, o perispírito ele não vai se desprender do corpo no ato. Ele fica ali, né? Depois da desencarnação, ele não se desliga assim automaticamente, né? Ele permanece algum tempo. E o espírito, então, ele encontra explicação para isso, né? Ele sabe que está ali, ele vê, vamos seguir mais para aí que nós vamos entender mais. Então ele crê não estar morto. Por isso que se sente vivo. Vê um lado, seu corpo. Ele está ali olhando, nossa, esse corpo é meu. Sabe que ele pertence, sabe que é dele, mas não compreende por que eu estou separado dele, né? Ele não tem esse entendimento, né? Porque ainda os laços do perispírito ainda estão ligados ao corpo, né? Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o espírito. Veja que interessante, né? Se ainda estiver que é uma ligação bem tênue, né? Ainda ele sente a sensação de saber, fica sem nem saber por quê, que ele vê o corpo, né?
sabe que é dele, mas por que está separado? Ainda ele não tem essa compreensão naquele momento, né? Depois, né, de passar tempo, aí ele vai compreender a situação dele. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. Aí o suicida acrescentava. Vamos ver o que o suicida acrescentava. No entanto, eu sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, com toda certeza, né? Os vermes não lhe roíam o perispírito e ainda menos o espírito. Eles roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação, igual nós falamos, né, do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito que estava ocorrendo no corpo, né? Repercussão é o resultado de um impacto, o resultado de uma ação. Talvez essa repercussão não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. A gente sabe que não é, né? Era antes a visão do que se passava com o corpo. Ele tinha aquela visão do seu corpo ali, ao qual ainda estava ligado, conservava ligado ao perispírito, que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Então ele estava ali tendo essa ilusão, né, do seu corpo que estava ali, e ele achava que isso era real, né? Que o corpo dele estava ali, que ele ia de novo se levantar, né, as coisas, viver de novo. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, uma vaga lembrança, porquanto ele não for em vida roído pelos vermes, igual nós falamos, que ele sentia, né, os vermes a roer seu corpo. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Então, né, isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, durante a nossa jornada aqui, né, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Igual nós falamos, que o perispírito é o elo de ligação entre o corpo e o espírito, que constitui provavelmente o que nós chamamos de fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, então o corpo fica inerte, né? Por já não haver nele espírito e nem perispírito. Essa ligação já foi desligado por completo. Então, já não tem mais ali nem o espírito, nem o perispírito. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ele se torna geral. Então, como nós aqui sabemos que os condutos são os nossos membros, né, os nossos órgãos, ele já não tem mais, então ele se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que um simples agente de transmissão, né, igual nós já falamos, que é o que transmite, né, do corpo ao espírito, lógico que será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, né? Mas como nós sabemos que não pode ser, né? Exatamente como o corpo que morreu, nada sente mais. Aí continuando, Kardec fala, do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Ele não receberia nada, né? Nenhuma sensação. É o que se dá com os espíritos completamente purificados.
espíritos puros, daqueles que já chegaram à perfeição. Os espíritos purificados, eles vêm aqui aos mundos inferiores e fazem isso com frequência. Eles vêm aqui para ajudarem o progresso dos irmãos ali estagiados, para ajudarem a todos nós que estamos aqui estagiando na Terra, né? Por força do mesmo por progresso. Essa é a bondade de Deus se fazendo pelos canais de seus filhos despertos pela verdade. Já esses espíritos purificados já estão despertos pela verdade e vêm aqui nos ajudar, né? Nos dar a força para nós seguirmos. Sabemos que quanto mais eles se purificam, quanto mais eles vão se purificando, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. Então, quanto mais se purifica, mais aquela linha tênue vai, né, sendo mais etérea. De onde que se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. À medida que o espírito vai se purificando, vai progredindo, né? Então essa essência se torna bem mais tênue, né? Isto é, à medida que o próprio espírito se torna menos grosseiro, mais livre da matéria. Mas dir-se-á desde que, pelo perispírito, é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito. Tanto, né, as sensações agradáveis como as desagradáveis, é o perispírito que transmite ao espírito. Sendo o espírito puro, inacessível. Ele não tem interferência nenhuma. Inacessível a umas, descer igualmente às outras. Assim, é de fato com relação aos que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Então, o que o Allan Kardec diz? Que o som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causa. Por quê? Entretanto, ele experimenta sensações íntimas, lá dentro dele, de um encanto indefinível, das quais ideias alguma nós podemos formar. Não temos essa ideia de que possa ser isso. Porque, a esse respeito, né, desse encanto indefinível que eles têm, né, somos mais cegos de nascença diante da luz. Nós não temos essa compreensão ainda. Sabemos que isso é real, né? Mas por que meio se produz, a gente ainda não tem como explicar. Até lá não vai a nossa ciência. A nossa ciência até lá ainda não tem também esse entendimento. E menos nós que nós somos aí, né, cegos de nascença perante esse fato. Né? Sabemos que no perispírito, sabemos que no espírito há percepções, sensações, audição, visão, né? Que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, né? Que nós somos limitados, né? De uma parte apenas do ser. De que modo eles as têm? O Kardec falou, ignoramos, né? Porque como é que nós vamos saber, né? Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso. Até os espíritos ainda não podem nos informar sobre isso. Por inadequada nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. A nossa linguagem ainda está muito distante, né, de nós entendermos isso. Não temos palavras para nós definirmos. Né? Precisamente como por falta de termos próprios. Não temos ainda, né, a linguagem adequada para esses
acontecimentos, né? Aí ele diz assim, a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, às ciências e doutrinas filosóficas. Mesmo os selvagens não tem como, né? Para eles seria a mesma coisa que nós não tivéssemos essa linguagem adequada, né? Bem, gente, para passar um pouco do horário, né? Era isso que eu tinha que passar neste domingo. Quero também, no início, eu até esqueci, agradecer aí a presença dos nossos irmãos internautas, né? Que estão aí nos assistindo através do Facebook do seu Aurélio Rubens e da comunitária Vida Nova. Agradeço a todos vocês.